Evangelho segundo Lucas, hoje é o capítulo de número 4. Após o Senhor Jesus ter sido batizado ali nas águas, ele foi dirigido pelo Espírito Santo ao deserto. O versículo 1 nos diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Ali, então, no deserto, ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Versículo 2 diz assim: durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. O propósito do diabo era destruir a redenção, visto que apenas o sangue puro do Senhor poderia nos purificar. De acordo com a descrição, o diabo tentou a Jesus Cristo nos 3 âmagos da nossa humanidade. Primeiro, a necessidade. Versículo 3 ele diz assim: disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Então, a nossa necessidade do alimento. 2, das riquezas. Versículos 6 e 7, ele diz assim: disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrados me adorares, toda será tua. E finalmente o versículo 3, o terceiro, o poder. Nós vemos aqui no versículo 9 e 10, que diz assim: então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde. Contudo, o Senhor Jesus permaneceu firme no seu propósito e não pecou contra Deus. Versículo 12 nos diz assim: respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Como era de costume, Jesus Cristo vai à sinagoga ao sábado. Versículo 16 nos diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, na ocasião, ele recebeu a oportunidade de ler a Escritura Sagrada. Então, ele abrindo no livro de Isaías, ele leu lá no capítulo 61, versículo 1 e 2, e na exposição do texto, ele asseverou que aquela escritura se cumpria nele, ou seja, ele era o Messias prometido. Versículo 21. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Essa declaração de Jesus Cristo lá na sinagoga gerou um misto de admiração e revolta tão grande que ele acabou sendo expulso da cidade. Versículo 29. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Então Jesus, saindo de Nazaré e chegando em Cafarnaum, ele começa ali a ensinar. Versículo 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Contudo, durante os ensinamentos de Jesus, coisas extraordinárias aconteciam. Versículo 33. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, que bradou em alta voz. Então, ali na sinagoga tinha um homem possuído por um demônio que bradou. Versículo 34. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Então, o próprio diabo reconheceu que Jesus era o Santo de Deus. Versículo 35. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Pessoas oprimidas eram libertas e os enfermos eram curados. Ao chegar na casa de Simão Pedro, Jesus Cristo, juntamente com os discípulos, eles encontraram a sogra de Pedro doente com muita febre. Os presentes então pediram que o Senhor fizesse algo por ela. Assim sendo,
O Senhor Jesus impôs as mãos sobre ela e imediatamente ela foi curada. Versículo 39. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. As multidões passaram a seguir Jesus Cristo por onde quer que ele ia. Elas queriam ouvi-lo e ser saradas por ele. Rogavam que ele não lhe deixassem. Você vê isso no versículo 40 até o 44. Mas Jesus conhecia a sua missão e onde ele estava focado em cumpri-la. Sendo assim, a sua resposta foi, versículo 43, para nós encerrarmos a leitura do capítulo de hoje. Então, porém, lhes disse, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isto é que fui enviado. Então, nós terminamos a leitura do capítulo do dia de hoje. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor seja com você e esteja no teu lar.